de nosso Senhor seja com todos. Amém. Parabéns a todos os pais que estão presentes aqui. Eu gostaria, nesse dia alegre que nós comemoramos a ser pais, né? E pela vida de cada um, eu quero estar falando de um momento alegre que houve na vida também, provavelmente na vida de um pai. Lucas capítulo 19, abra comigo. A Bíblia não fala se ele era pai ou não, mas provavelmente era, a não ser que ele fosse estéril, porque naquela sociedade antiga todo homem tinha vários filhos, não é? E esse homem, Zaqueu, todos nós conhecemos essa maravilhosa história, e essa história tão alegre, né? O Evangelho de Lucas, ele é marcado pela alegria. Jesus é aquele que traz alegria aos homens e trouxe alegria também a Zaqueu. Eu estava pensando nessa mensagem e lembrei que recentemente um Zaqueu desceu da árvore e encontrou o Senhor. Zaqueu, irmão do André. Depois de anos e anos e anos, né, agora realmente parece que entregou sua vida ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então, uma história muito alegre, muito linda, que tem muita informação, muita verdade para nós. Começa no verso 1, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Mas vamos orar antes de começar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por todos que estão aqui presentes. Quero te agradecer pela maravilha que o Senhor fez na vida do Zaqueu. Quero, Senhor, te agradecer, Senhor, porque nós todos fomos Zaqueus, que fomos encontrados por Ti, e queremos, Senhor, nessa noite, celebrar o Teu nome pela nossa salvação. Eu quero, mais uma vez, orar por cada pai aqui presente. Não é fácil ser pai, assim também como não é fácil ser mãe, nem filho também. Por causa do pecado, todas as áreas se tornaram difíceis. Mas eu quero que, Senhor, te pedir que o Senhor fortaleça cada pai, o encha de ânimo, de fé, de esperança, para que ele possa cumprir o seu papel diante do Senhor, diante da sua família. E peço a Deus que, se houver alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor, que hoje também a salvação venha a essa casa. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja falando conosco. Amém. Então Jesus tinha entrado em Jericó. Os irmãos se lembram que Jericó, a última cidade antes de chegar em Jerusalém, era praticamente o final do ministério público do Senhor. Mais alguns poucos dias ele seria entregue à morte, e seria a última oportunidade realmente de Zaqueu. Estava passando, entrou em Jericó, estava passando de lá, ele ia para Jerusalém. Zaqueu nunca mais o veria novamente. Então diz que ele entrou, ia passando. No verso 2 diz: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Os irmãos sabem que os publicanos eram cobradores de impostos, eram mal vistos, nós vamos ver isso aqui no texto. Tinha uma péssima reputação, porque a maior parte deles era desonesta. A forma com que os romanos contratavam judeus para cobrarem impostos dos seus patrícios era dizer o seguinte: olha, você pode cobrar o quanto você quiser, nós só queremos X, se cobrar mais fica para você. Então, graças a esse expediente, alguns se encorajavam a ser publicanos, mesmo tendo por isso que ser rejeitados completamente. Zaqueu era um desses, e ele era chefe, líder. Então ele não era só um publicano que já ganhava muito, ele era líder naquela cidade provavelmente. E diz do texto que ele era rico. Então ele havia ganhado muito dinheiro com essa profissão de tão má reputação. Ele era então, nós vemos aqui, irmão, que Lucas faz questão sempre de dizer, Lucas é o evangelho dos, assim, rejeitados, dos marginalizados. Várias vezes o
Lucas fala sobre Cristo encontrando pessoas à margem da sociedade. E aqui está um publicano desprezado, rico, deixado de lado. Lá estava aquele homem. Verso 3 fala assim: procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era baixinho, ele queria ver Jesus, ele não conseguia vê-lo, e aí a gente vai ver que ele vai subir numa árvore. E a gente fica pensando o seguinte: a Bíblia, por ela ter muita coisa para informar, a Bíblia é resumida. Essas 1000 e poucas páginas que a Bíblia tem é um resumo, porque as obras de Deus, como disse João no final do seu evangelho, se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros desse mundo. Foi muita coisa. A Bíblia tem muita informação a dar, por isso que ela tem hora que ela não dá alguma informação que a gente gostaria de saber muito. Por exemplo, o que deu na cabeça de Zaqueu. Ele vai subir uma árvore, ele vai fazer papel de bobo, vamos dizer assim. Naquela época, provavelmente ele já era um senhor, não fica correndo pela rua, não fica subindo em árvore. Alguns pensam assim: não, foi curiosidade. Curiosidade. Será que a curiosidade levaria um homem rico a subir uma árvore e ser ridicularizado por todo mundo? Será? Bom, pode ser, a Bíblia não fala, mas sabe o que pode ser? Que eu fiquei meditando aqui quando a gente estava cantando. Eu tenho sede de Deus, minha alma anseia por ti. Quem sabe Zaqueu não tinha essa sede? Eu acredito que essa talvez seja a maior motivação dele, porque realmente ele tem alguns sintomas. Por exemplo, quando Jesus o chama, ele desce alegre. Por que ele desce alegre? Porque ele era marginalizado, e também porque ele queria conhecer o Senhor. Talvez ele estivesse como Nicodemos, interessado, querendo saber. Eu acredito mais nessa possibilidade, que ele sentiu um grande vazio na sua vida e que ele queria realmente ter um encontro com Cristo, do que nessa possibilidade de uma simples curiosidade. Porém, a Bíblia não deixa que a gente afirme nem uma coisa nem outra. Talvez seja meio a meio, mas o fato é que Zaqueu quis ver aquele homem famoso e ele não conseguia nem olhar para ele, igual essas celebridades quando aparecem, né, que faz aquele aquela multidão e ninguém consegue chegar nem perto. Muitas vezes era assim com Jesus. Lembra daquela mulher no fluxo de sangue? Para chegar perto de Jesus, ela teve que armar uma guerra para enfrentar aquela multidão e poder passar. Eu fico pensando, será que você que está aqui tem essa sede? Eu acredito que muitas pessoas que, apesar de não se converterem, talvez o fato de virem à igreja frequentemente durante anos, significa que essas pessoas querem esse Jesus, ou que querem algo mais em suas vidas, que estão procurando essa água da vida, que estão realmente tendo sede de Deus. Quem sabe essa não é a tua situação nessa noite? O Senhor Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Zaqueu foi grandemente recompensado por aquela obra de subir na árvore. Ele vai ser extremamente abençoado, porque ele realmente buscou o Senhor e não viu obstáculos. Quero dizer para você nessa noite, você que tem buscado o Senhor, parece que você não tem encontrado resposta, você não tem sentido a presença dele, parece que ele tem te ignorado. Quero dizer para você, ele não te ignorou. Ele não rejeita ninguém que vá a ele. Talvez o tempo ainda não tenha chegado, mas ele não te rejeita, ele não te despreza, ele não te desampara, ele não te ignora. O Senhor vai receber um homem que era considerado um assaltante do povo judeu.
um homem que ninguém queria, nem chegar perto, e o Senhor vai receber. Ele recebeu a mim, ele recebeu vários irmãos que estão aqui, ele pode também receber você. Na verdade, ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nunca diga que a sua vida não tem mais chance, já acabou, porque não é assim. Só acaba quando a morte chega. Enquanto a morte não chega, como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Quem sabe você não queira fazer hoje como Zaqueu, tentar com ousadia chegar a Cristo. Eu creio que ele tinha uma vontade, uma sede dentro dele, que a riqueza não satisfazia. Porque ele era rico, lembra? Podia comprar o que ele quisesse naquela época. Hoje, na sociedade moderna, nós encontramos diversos milionários infelizes, miseráveis, porque o dinheiro não traz felicidade. Não vem com essa conversa: não, traz sim, não traz felicidade. Dinheiro pode trazer prazer, entretenimento, falsa alegria, mas felicidade não traz não. Quem traz felicidade é Cristo. Então o texto diz, no verso 4, correndo adiante, olha só, ele corre, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu já vi algumas mensagens, somente antigamente, falar que essa figueira tinha espinhos, que ela machucava. Isso aí não é verdade. Era uma árvore, uma figueira, era uma árvore normal, e ele subiu nela para ver o Senhor. Por quê? Porque ele havia de passar por ali. Vocês sabem onde Jesus passa? Principalmente na sua igreja. Onde tem um culto, Jesus está passando. Então Jesus está passando nessa noite aqui. Ele está aqui agora. Ele está em toda parte, mas onde ele se manifesta? Principalmente onde o seu povo está reunido. Onde é mais assim provável que você encontre com ele? Na igreja. Por isso que é bom estar na igreja. Hoje a geração moderna, evangélica, está meio que desprezando a igreja, desprezando os cultos. Não, eu vou quando der, se não tiver nenhuma programação, se não tiver nenhuma festa, não tiver um jogo importante, não tiver, aí eu vou. Você está encontrando pouco com Cristo, porque ele passa todo domingo nesse lugar. Você acredita que ele está passando aqui agora? Que ele está aqui presente? Ele está. Em espírito ele está. Veja, ele sabia que Jesus ia passar por ali, ficou no lugar certo. Então o lugar certo de encontrar Jesus é na igreja. Não estou dizendo que você não pode encontrar em outro lugar. Lógico que pode, ele é onipresente, está em toda parte. Mas aqui é um lugar especial. No verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Você nota que Zaqueu tomou iniciativa para ir até Cristo, mas aí Cristo é que vai agir, não é? Ele não vai esperar Zaqueu, ele começa a agir, e é Cristo quem olha para cima e chama Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu deve ter ficado surpreso, assustado, porque eles nunca haviam se encontrado antes. Era a primeira vez que eles se viam. Jesus nunca tinha ouvido algum homem falar que aquele homem se chamava Zaqueu. Como é que ele sabia o nome daquele homem? Da mesma forma que ele sabe o seu nome. Não só ele sabe o seu nome, mas ele conhece a sua vida. Sabe quantos anos, dias e horas você tem. Quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Quantas palavras você pensou hoje? Quais são os seus pensamentos agora? Ele sabe tudo a seu respeito. Não é só o nome não. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe por que você não está crendo ainda nele, por que você ainda não se converteu, por que você o tem rejeitado. Ele sabe exatamente o que está faltando. Ele sabe se você está na presença dele, se você tem orado, se tem lido a Bíblia, se tem realmente buscado a ele. Ele sabe tudo.
e não tem como se esconder dele. Não há como se esconder do Senhor. Zaqueu, disse o Senhor, desce depressa. Duas palavras muito importantes. Cada palavra na Bíblia é importante. A primeira palavra, desce. É interessante, né? Zaqueu estava no alto, desce. É claro que isso é uma palavra normal, porque ele estava no alto, não pediu para descer, mas isso tem um simbolismo. Porque toda pessoa que quiser ser salva tem que descer. Tem que descer. Em qual sentido? Tem que se humilhar. Tem que se colocar no pó. Tem que dobrar seus joelhos. Tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que não merece ser salvo, tem que reconhecer que somente Cristo salva. É por isso que muita gente não é salva, porque tem que descer, e a pessoa não quer descer, a pessoa quer ficar lá no alto. Desce e depois Deus vai te fazer subir. Você quer ficar lá no alto? O Senhor pode te colocar lá no alto, do lado dele na glória, mas primeiro tem que descer. Não foi isso que Jesus disse? Os humilhados serão exaltados. Então, quer encontrar Cristo? Desce. Você, irmão, que já tem Cristo, quer mais dele, quer ter comunhão com ele? Desce. Você quer experimentar a bênção da presença dele na sua vida? Desce. Porque a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então desce. E a segunda palavra, depressa. Desce depressa. Olha aqui, quem é que está falando? O Senhor do universo. E com o Senhor não tem esse negócio de pedir, ele ordena, ele é Deus. Desce, Zaqueu, agora. Desce depressa. Estou te dando uma oportunidade. Vem, logo. Não pensa mais. Desce nesse momento. Essa é a chamada do Evangelho. O Evangelho é uma chamada urgente. O dia da salvação é hoje, diz a palavra. Não é amanhã nem ontem, é hoje, é agora. Não é uma coisa para adiar. Olha, Zaqueu, eu estou passando. Eu ainda tenho muita coisa para fazer e para realizar. Você quer a minha salvação? Desce agora, depressa. Muita gente hoje está na perdição porque não desceu depressa. Porque disse assim, Senhor, vou descer sim, mas tem aquele negócio, tem aquele outro negócio, tem aquela situação, eu vou dar um tempo, quando surgir a oportunidade, quando eu me sentir mais preparado, quando eu resolver aquela e aquela situação, é agora, eis aqui agora o dia da salvação, diz o apóstolo Paulo, é agora. Olha, são 8 horas, se o relógio está certo, 19h57. Agora, exatamente, você tem a oportunidade da salvação. 8 horas, eu não sei. 19h58, eu não sei. Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe quanto tempo cada um de nós tem. Agora é o dia, hoje é o dia. Você entrou aqui, Cristo está aqui e Ele está dizendo, desce logo, desce agora. Porque Ele diz aqui, me convém pousar em tua casa. Olha que bênção. Eu quero entrar no teu coração, eu quero entrar na tua vida. Eu achei, considerei conveniente entrar na sua vida nesse momento. Então desce depressa que eu vou transformar a tua vida. Que maravilha. Poxa, as pessoas perdem oportunidades como essa aqui, que é a maior oportunidade que alguém pode ter na vida. Mas como o irmão estava fazendo aquelas comparações, né? Se disser agora que está dando 5 mil reais ali na padaria, eu acho que a igreja vai ficar vazia aqui agora. Ó, o dono da padaria está distribuindo 5 mil para cada um até as 8 horas. Era bem capaz da igreja aqui ficar vazia. As pessoas não perdem oportunidades. Mas quando chega na hora da maior oportunidade, as pessoas deixam para lá. Não, depois. Você percebe o raciocínio? Quanto vale a salvação? Quanto vale a tua alma? Jesus disse que vale mais do que o mundo inteiro.
O valor da tua alma é tão grande que foi resgatado pelo preço do sangue do Filho de Deus. O Filho de Deus derramou seu sangue precioso para resgatar a sua alma. Isso é o quanto vale a sua alma e o quanto Deus ama você. Desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Ele falou literalmente para Zaqueu, queria entrar na casa dele, mas para a gente hoje ele fala: desce depressa, que me convém hoje entrar na tua vida. Eu quero entrar na tua vida. Você é quem está resistindo a mim. Eu quero entrar na sua vida. O Senhor tem o desejo de salvar todo ser humano. O Evangelho vai para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Desce depressa. Hoje eu quero estar com você. Meu irmão, mesma coisa ele sente a nosso respeito. Você tem estado com Cristo? Cristo tem estado com você? Ele deseja profundamente estar com você. E nós muitas vezes não estamos com Ele porque não separamos tempo para orar. Simplesmente isso. A minha vida é muito ocupada, não dá tempo para orar não. Dá tempo para tudo, menos para orar. Não dá para ler a Bíblia não. Eu tenho muita coisa para fazer, a Bíblia não é interessante, eu não sinto nada na Bíblia e tal, então não vou ler a Bíblia. Mas o Senhor diz a cada um de nós: eu quero estar na tua vida. Você acredita nisso? Ele ama a gente profundamente. Seus filhos, então, Ele ama de uma maneira especial. E Ele quer estar com a gente. Ele não morreu por nós apenas para a gente poder ir para o céu um dia, que é sim o seu objetivo, mas Ele morreu por nós para que também nessa terra a gente já esteja com Ele. Ele morreu para que cada dia a gente tenha comunhão com Ele. Então veja, meus irmãos, a resposta de Zaqueu: e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Que maravilha, né? Cada palavra é maravilhosa. Olha, apressando-se. Jesus não falou depressa? Ou então vai ser depressa. Se o meu Senhor, que eu estava querendo ver minha vida inteira, está aqui na minha frente, mandando eu descer, depressa vai ser depressa, vai ser agora. Essa é a resposta que você deve dar. Jesus está te chamando hoje para salvar você. Você deve crer nele hoje, agora. E chega de atrasar mais. Apressando-se, desceu, como Jesus ordenou, né? Desceu, recebeu. A Bíblia fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, né? A autoridade, o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele recebeu Jesus, não só ali naquele momento fisicamente, mas recebeu no seu coração e recebeu com alegria. A alegria é a marca daquele que se converte a Deus. A alegria do Espírito Santo. Ele encheu-se de alegria. Agora, uma parte dessa alegria é isso aqui, olha o verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como é que eles consideravam Zaqueu? Um homem pecador, um pária da sociedade, um político corrupto, um homem desonesto. Sim, ele era pecador, mas será que essas pessoas que falaram isso não eram pecadores? Com certeza, quando elas criticaram isso, elas estavam dizendo, entre linhas, se Jesus tivesse vindo à minha casa, ele estaria correto, porque eu sou uma pessoa decente, sou uma pessoa de bem, e a minha casa é uma casa onde todos nós procuramos viver honesta e decentemente. Então, se Jesus vier aqui, não faz mais do que o seu dever, e é uma coisa certa. Agora, entrar na casa daquele homem, quem Jesus pensa que é?
Ele não diz que é o Messias, o santo de Israel? E como é que esse santo entra na casa de pecadores? Lembra que os fariseus faziam frequentemente essa pergunta? E Jesus respondia: gente, olha só, eu sou médico. O sadio não procura médico, mas sim o doente. Eu vim para curar. E como é que eu vou curar se eu não der uma consulta com cada um deles? Se eu não entrar em contato com eles? Se eu não for até eles? Então aqueles homens viam Zaqueu como realmente uma pessoa desprezível. E por isso ele era complexado. E foi uma das razões que ele recebeu Jesus com alegria, foi porque ele pensou, com certeza, como é que pode? Jesus vai entrar na minha casa. Meu vizinho não entra na minha casa. Meus amigos, ninguém entra na minha casa. Ninguém entra aqui. Mas Jesus, o Messias, vai entrar na minha casa. Isso encheu ele de alegria. Eu quero dizer para você, Jesus não vem salvar pessoas bondosas, pessoas boas, pessoas dignas. Jesus vem salvar pecadores. Os crentes não eram pessoas bondosas que mereceram a salvação. Todos eram pecadores e são pecadores até hoje. Jesus vem buscar pecadores para salvar. Quaisquer um. Se nós somos preconceituosos, nós não estamos do lado de Jesus, porque Ele não é. Ele não é. Ele disse para a sua igreja: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, todas elas. Então ele se alegrou bastante com isso. E o verso 8 é muito interessante, que o verso 7 termina com a crítica do povo, e logo o verso 8 já fala: levantando-se Zaqueu. É outra lacuna que a gente gostaria de saber, né? Porque não mostra. Com certeza Zaqueu deu uma refeição para ele, a gente não sabe que horas eram, mas talvez hora do almoço, de tarde, não sabemos. O fato é que ele deve ter dado uma refeição para ele deve ter se alimentado, ele estava com seus discípulos, fizeram aquela mesa com certeza, e muito provavelmente Jesus pregou. Embora o texto não diga, não sei porquê, né? Mas é a vontade de Deus. Mas seria tão bom se tivesse dito assim: então Jesus entrou e pregou, ensinou a palavra. Mas provavelmente isso aconteceu. E o verso 8, no meio daquela reunião, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. E agora a gente vai ver que Zaqueu realmente se converteu. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Que coisa impressionante. Dizem que o órgão mais difícil de se converter no ser humano se chama bolso. O órgão mais difícil de se converter é o bolso. Quando uma pessoa abre o seu bolso, provavelmente ela realmente se converteu. Ele era rico, lembra? Então vamos imaginar aqui que ele tinha R$1 milhão, talvez mais. Senhor, eu vou dar 500 mil reais para os pobres. Vou ficar com 500 mil, ainda dá, talvez ainda dê, mas eu vou pegar 500 mil e vou dar aos pobres. Agora, vou dar. E se eu roubei alguém, e ele roubou muita gente, com certeza. Ele fala se eu aqui, porque é aquela história, né? Tu deixa um objeto na igreja, quem era? Não sei, some, qualquer lugar. Ele não ia dizer que roubou todo mundo. Se eu roubei, aí iam aparecer as pessoas. Me roubou tanto, toma 4 vezes mais. Quem aparecesse, que ele comprovasse, toma 4 vezes mais. Poxa, e a lei dizia que para pagar, no caso, um roubo que tivesse acontecido, seria o valor e mais 25%. O valor e mais 1/4. E ele eu vou dar 4 vezes. Isso é generosidade. Ele foi além da lei. Tem gente que fica, né? O dízimo, anda o dízimo é da lei, não sei o quê.
O cristianismo no Novo Testamento é muito mais generoso ainda. Então, se você é um bom cristão, nem dízimo, deveria ser 20, 30, 50, quanto você pudesse dar. Porque a generosidade é maior do que a lei. Você acha que 10% é muito? Pois se você for um cristão mesmo, você dá muito mais para a obra de Deus e para os pobres. A generosidade é uma marca da salvação. O fim do egoísmo, o fim do egocentrismo, tudo para mim, deixa eu guardar aqui, para quê? Na mesma hora ele se desapegou dessa questão financeira. E a gente aprende aqui que a verdadeira salvação, ela transforma a vida. Hoje um grande mal que tem havido na igreja é que a igreja está considerando salvação continuar a mesma coisa. Ah, você levantou a mão, aceitou Jesus, você foi batizado? Ah, então você é um cristão, tem a vida eterna. E a pessoa vivendo do mesmo jeito que vivia, vivendo em pecado, vivendo longe de Deus, em desobediência. Ah, mas é salvo. É mesmo? Pois a Bíblia diz que quando alguém é salvo, é transformado. E o Senhor vai testificar essa salvação de Zaqueu, não apenas que ele conhecia o coração de Zaqueu, mas pela prova da evidência das boas obras, porque a Bíblia diz que nós somos salvos somente pela fé, mas que é uma fé que produz boas obras, porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, se uma pessoa diz que crê, mas não tem boas obras na sua vida, aquela fé não é verdadeira. Mas isso as pessoas não estão querendo dizer, porque elas estão querendo que as igrejas encham, somente isso, encha a igreja. Não importa se são salvos ou não, queremos ver a igreja cheia. Mas o Senhor mandou pregar, disse o seguinte: olha, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E a graça do Senhor diz em Tito 2 que ela nos ensina a renunciar à impiedade e viver nesse século sóbria e justamente. É um grande exemplo, talvez o maior exemplo do que acontece depois de uma verdadeira salvação. Cristo falou: eu quero entrar na tua casa. E ele entrou, provavelmente ainda anunciou uma mensagem. O Espírito de Deus a usou, aquele homem foi regenerado, e a regeneração, meus irmãos, não é uma coisa assim, não, é paulatina, né? É um progresso, não, senhor. Progresso é a santificação. O novo nascimento é assim, ó. No estalo de dedo a pessoa está diferente. Ela ainda vai crescer em santificação, mas ela já é outra pessoa. Você vê os sinais da transformação. E isso é que a gente tem visto tão pouco, até mesmo nessa igreja. Já batizei várias pessoas que eu tive que fazer um grande esforço para encontrar algum sinal de transformação. E depois, com o tempo, foi comprovado, a pessoa foi embora, se desviou, voltou para o mundo. Não. Quando há novo nascimento, quando Jesus entra, a casa fica limpa, né? O Senhor faz uma obra de purificação. Eu dou metade do que eu tenho. Eu devolvo 4 vezes o que eu roubei. Eu estou arrependido do que eu fiz. Alguns ficam dizendo: não, ele não tinha roubado ninguém. Gente, praticamente não existia um publicano que não tivesse roubado. Se você tem a oportunidade de cobrar impostos, podendo cobrar o que você quiser e ficar com uma boa parte, quem é que não rouba? Só um cristão, né? Então aquele homem era rico. O salário dos romanos não davam para deixar uma pessoa rica. Com certeza ele roubou, mas agora ele não quer mais isso. Nem que ele tenha que ficar pobre. Ele deu a metade do que ele tinha, e se ele gastasse a outra metade do que ele tinha somente devolvendo o que ele roubou, ele estava feliz. Às vezes é difícil, né, a gente ver uma história bíblica e a gente acha tipo, isso aqui é uma ficção. Não é verdade.
Pois deixa eu te falar de uma verdade, algo que aconteceu. As pessoas falam, não, Bíblia tem maior dificuldade de entender que aquilo é real. Então, deixa já, vamos falar de vida real, não é? Vocês já ouviram falar de Augusto Nicodemos, um pregador presbiteriano muito famoso no Brasil, graças a Deus, com milhões de visualizações na internet. Uma bênção, homem. Ele era crente, foi criado crente na família. Não, ele não era crente, ele era da família crente, ele estava lá. Ele se desviou, porque eles eram batizados crianças no presbiterianismo, ele se desviou, se tornou um drogado, um marginal e até mesmo um assaltante. Quando, pela graça de Deus, aos 19 anos, o Senhor o transformou. E imediatamente ele começou a pregar a palavra de Deus. Aí ele dizia, olha, eu prego a palavra de Deus, mas eu não consigo pregar sobre a história de Zaqueu. Não consigo pregar a mensagem de Zaqueu. Por quê? Porque eu roubei, eu assaltei um posto de gasolina com a minha gangue, né? Os amigos. E aqui Zaqueu deu o que ele disse que devolveria, né? 4 vezes mais do que ele pegou. E eu não fiz isso. Ele ficava abalado. Certa vez, não aguentando mais, ele pegou o carro dele, o único carro que ele tinha, vendeu, pegou o valor do roubo. Isso ele conta, irmão, como verdade. Pegou o valor do roubo, foi no posto de gasolina, era o mesmo gerente, e falou, olha, eu sou aquele homem que fez aquele assalto naquela época, há tanto tempo atrás, e eu estou aqui para devolver o valor que eu roubei. E tem mais, quero te dar essa Bíblia e também quero dizer para o senhor, pode chamar a polícia, se o senhor considera que eu devo pagar pelo crime, chama a polícia agora e eles vão me levar. Pois aquele gerente aceitou o valor, ficou surpreso, aceitou a Bíblia, disse que nunca tinha visto isso na vida e disse, não filho, eu não vou te denunciar para a polícia, pode ir em paz. E aquele pregador saiu feliz da vida daquele posto de gasolina, sem carro, mas com o coração leve. Agora você acreditou, né? Mas quando está na Bíblia também é real, meus irmãos, é real. Deus transforma, Cristo transforma, Zaqueu foi transformado, aquele homem foi transformado. Então, quando uma pessoa se converte, ela pede perdão se ela fez mal a alguém, ela procura reconciliação, é isso que ela faz, a vida muda. E aí, diante dessa transformação de vida, diante desse homem que desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, o verso 9, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Que coisa maravilhosa, que palavra, né? O que poderia mais importante vir à nossa casa, senão a salvação? Você que é pai, ainda tem filhos perdidos, ore ao Senhor para que a salvação chegue à sua casa. Pessoas que talvez não sejam os seus filhos ou parentes, que confessam ser cristãos, mas que a vida não bate com o Novo Testamento, peça a Deus que a salvação chegue na sua casa, ao seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Peça a Deus que a salvação chegue na sua vida, se for o caso. Mas a salvação, ela precisa chegar a esta casa nessa noite e a todas as casas do Parque Flora e a todas as casas desse mundo. Puxa, gente, não tem coisa melhor. As pessoas querem embelezar suas casas, encher suas casas de tesouros, encher suas casas de apetrechos, de parafernálias eletrônicas para serem felizes, terem bastante entretenimento, encher suas casas de festas. Que a salvação chegue à sua casa. Ainda precisa ter alguém lá para se salvar, não precisa? Sempre precisa, né? É raro quando realmente está todo mundo salvo. Mas se é o teu caso, está todo mundo salvo na sua casa, dê glória a Deus, porque é a melhor coisa que existe. A salvação veio a essa casa. Esse homem também é filho de Abraão.
faz parte da aliança. Vocês desprezaram ele, rejeitaram, diziam que não podiam nem entrar na casa dele, que eu não podia entrar na casa dele, mas eu entrei e o salvei. Por quê? Disse o Senhor no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o maior caçador de almas que existe. Ele é aquele que é o verdadeiro evangelista e missionário. Vocês acham que foi Zaqueu apenas que procurou Jesus? Não. Jesus já tinha um plano na vida dele antes dele sequer subir aquela árvore. Foi Jesus que entrou e falou: eu quero que você desça, eu quero ir à sua casa. E foi ele que lá com certeza trouxe a palavra. E foi ele que salvou, foi ele que buscou e foi ele que salvou. Quero te dizer uma coisa: se você é cristão, foi Jesus que te buscou e foi Jesus que te salvou. Foi você não, é ele. Ele veio buscar, salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Tudo. O mundo está perdido. A humanidade inteira, exceto os cristãos, está perdida. Ele veio para buscar e salvar. Você está perdido? Você já é cristão? Se você não é ainda cristão, se você ainda está perdido, Jesus veio buscar e salvar você hoje. Você não entrou aqui por acaso, você não tem vindo por acaso, você não tem saúde para chegar aqui por acaso. O Senhor está te dando oportunidade de entrar no teu coração. Ele tem buscado você e deseja te salvar. Puxa vida, gente. Jesus disse: olha, eu quero entrar na tua casa. Desce depressa, eu quero entrar na tua casa. Aquele homem se apressou, desceu e recebeu. Hoje é o teu dia. Se apressa, desce e recebe. Recebe Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Receba Ele com alegria, como Zaqueu. Puxa, que coisa maravilhosa. Jesus quer me salvar. Eu, indigno pecador, miserável, não mereço nem sequer chegar diante dele, e Ele quer me salvar. Ele quer entrar no meu coração, Ele quer mudar minha vida, Ele quer ser meu Senhor, meu Salvador, meu pastor, minha luz, minha vida. O que é que eu estou esperando? O que você está esperando? Acredita nessa noite. Confia, Ele está aqui presente. Não estamos falando de uma palavra milenar de algum museu. Estamos falando de uma palavra viva, onde o Senhor da igreja continua buscando e salvando. Todos os dias nessa terra, o Senhor busca e salva perdidos. Aceita, recebe, creia, confia, se alegra na presença do Senhor. E você, meu irmão, lembra daquele dia quando tudo começou? Você se lembra daquela época, quando Ele chegou ao teu coração? Por acaso você deixou o primeiro amor? Espero que não. Mas se deixou, o Senhor fala: volta lá, vê onde você caiu, se arrepende, volta ao primeiro amor. Volta a vibrar por pertencer ao Filho de Deus. Que a alegria do Senhor possa estar na sua vida nessa noite. Todos nós possamos sair daqui cheios de alegria e do Espírito Santo. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela salvação que nos alcançou. Eu rogo a Ti, Senhor, que possa alcançar mais alguém nessa noite. Que algum Zaqueu possa hoje descer da árvore e receber Jesus com alegria. Ó Senhor, essa é a história mais linda que temos para contar. A história da salvação de pecadores. A história do amor maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio do céu, da glória, a esse mundo vil,
para buscar e salvar o que se havia perdido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, nós temos um bolo lá embaixo para nós repartirmos. Creio que tem uma lembrança também, não sei se tem. Uma lembrancinha para os pais, bolo para todos, que vocês possam estar lá conosco. Não vai demorar não, tá bom?